Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pedir para que os irmãos trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Efésios, capítulo 5, do 22 ao 33. Efésios 5, do 22 ao 33. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, do 22 ao 33. Cumprimento a irmã da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, do 22 ao 33. Passo a ler. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis, porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá a uma só mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, né, irmãos, é uma palavra bastante conhecida dos irmãos, né? Paulo falou bastante disso, Pedro também falou, né, a respeito do lar cristão, entre o marido e a mulher, o respeito que tem que ter no lar cristão. E aqui, irmãos, o mundo aí fora distorce essa palavra, né, que a gente até entende, porque eles não conhecem a palavra de Deus, então eles pegam e usam só essa parte que fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Quando que, na verdade, se a gente for comparar o versículo 22, né, com o versículo 25, a gente vê que a missão do marido é maior, né? Porque fala que tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a gente bem sabe o que Cristo fez por nós, né? Para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Então, irmãos, as pessoas distorcem os versículos e no sentido de querer falar que a mulher ela é inferior ao homem, e a gente bem sabe que isso não tem nada a ver, porque fala que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do marido, e como Deus é o cabeça de Cristo. Por acaso, irmãos, Deus, né, por acaso Cristo é menor que Deus? A gente bem sabe que não. A gente bem sabe que nós servimos um Deus triuno, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e que funciona de maneira organizada, né? O Espírito Santo, né, é uma pessoa de Deus que tem a sua função, nosso Senhor Jesus Cristo tem outra e o Deus Pai tem outra, mas funcionam em perfeita harmonia. Então não tem que Deus é mais importante ou é maior que nosso Senhor Jesus Cristo, não. É um Deus que é triuno, é dividido em três partes que funcionam em perfeita harmonia.
Então não tem essa, que a mulher é inferior ao homem, porque nos dias de hoje, irmãos, nós estamos vivendo situações, né? Essa palavra aqui, primeiramente, ela deveria ser para o ímpio aí fora, mas a gente está vendo pelos acontecimentos no mundo cristão, que essa palavra aqui é para os evangélicos. Tem muitos casamentos cristãos que estão se desfazendo. Aí a gente pergunta, né, irmãos? O marido, né, o homem e a mulher, eles começam a namorar, ficam noivos, né? Decidem se casar, os dois se amam, decidem se casar. Quando decidem se casar, o pai e a mãe vai e orienta, né, das missões que vão vir pela frente, que não é fácil, e eles falam, não, nós vamos se casar, nós nos amamos, nós queremos viver uma vida juntos, de cumplicidade, vencer os desafios juntos. E no entanto, irmãos, tem muito relacionamento cristão que estão se desfazendo dentro de poucos meses, poucos anos. Isso, irmãos, não é a vontade do Senhor. Mas o porquê que um casal que se ama, que decidem, né, se casar sobre a bênção do Senhor, né, e depois, pouco tempo depois, acabam se separando? É porque, irmãos, para um casamento dar certo, tem que ter Cristo no meio. Independente da mulher submissa ao marido, né? Em primeiro lugar, a esposa tem que ser submissa a Cristo, e o homem, né, o marido, tem que ser submisso a Cristo. Se o casamento, né, tiver Cristo como cabeça, Cristo, né, no centro do casamento, esse casamento vai dar certo. Vai vir as lutas, vão vir as dificuldades, mas essas lutas com o tempo vai se transformar em vitória. A família vai ser uma família abençoada, e aquele casal vai passando os anos, e vai se renovando, vai se mudando a maneira de convivência, mas vai estar sempre tendo respeito, o amor, porque Cristo está no controle, irmãos. Então, com toda certeza, o casamento cristão que não está dando certo, é porque as diferenças, né, do homem e da mulher, estão sobressaindo a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra desta noite, irmão, vai falar conosco, né? Não é só com os recém-casados, vai falar com todos, que nós temos que colocar Cristo no centro do nosso relacionamento. Irmãos, né? Nosso Deus é um Deus de ordem, nosso Deus não é um Deus de bagunça. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. É igual aqui na igreja. Aqui todos nós somos servos. Todos aqui em igualdade de condição têm a mesma possibilidade de ser salvo. Vai depender de cada um, né, mediante a sua obediência, porque a salvação é mediante a graça. Mas aqui dentro da igreja tem organização, tem os irmãos que mexe ali nos equipamentos de transmissão, os músicos, os membros, os irmãos que estão à frente, o pastor. Cada um tem uma organização. Então, se o pastor, né, em nome do Senhor Jesus, quiser uma missão para mim, eu vou procurar fazer da melhor forma possível. Não é por isso que o pastor é mais que eu, ou que eu sou mais que o pastor. Tem uma organização, porque as coisas de Deus funcionam em perfeita harmonia. Então, né, no lar cristão não tem essa que o homem é mais, né, do que a mulher, né? Porque aqui no versículo 22, né, diz assim: esposas, que cada uma de vocês sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Veja, irmãos, que fala aqui, ao seu próprio marido. Então a esposa, para um casamento dar certo, ela tem que se sujeitar ao próprio marido. Por que está falando aqui ao próprio marido? Porque é somente ao marido. Irmão, né? Outros homens não, é igualdade. É igual dentro de uma casa que tem o filho homem e a filha mulher. A filha mulher está lá fazendo algo no computador, ou ouvindo uma música, ou assistindo uma TV. Chega o filho homem e a mulher tem que sair para o filho homem assistir. Não, ali vai depender do acordo que os pais acertaram antes. Quem estiver assistindo continua, né? Ou um dia é um, outro dia é outro. É o pai e a mãe que vai organizar. Então não tem, né? A mulher não tem inferioridade nenhuma, não tem que sujeitar a homem nenhum, exceto ao seu esposo. Então é a palavra que está falando. Então
Então a mulher não tem grau de inferioridade nenhuma com os homens. Quem fala aí fora isso daí é porque distorce a palavra do Senhor. Mas nós, como cristãos, irmãos, nós não podemos ir pelo que o ímpio fala, nós temos que ir pela palavra de Deus. Porque se a gente for pela palavra de Deus, irmãos, pode ter certeza que o nosso casamento vai ser sempre um casamento abençoado. Sempre, né? Cristo estando no meio da relação, vai ser uma relação abençoada, um amor que apoia, não é um amor que destrói. Então, irmãos, nós temos, né, que colocar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, tanto a mulher quanto ao homem. Em primeiro lugar, né, a gente tem que se sujeitar a Deus, ser obediente ao Senhor. Se nós formos obedientes ao Senhor, irmãos, tudo que a palavra mandar, a gente vai fazer. E o maior beneficiado em ser obediente à palavra de Deus, somos nós mesmos. Independente se é homem ou se é mulher. Aquele que é obediente à palavra de Deus, né, ele sempre se dá bem. E em 1 Pedro 1,3, né, fala que quando tem um casamento, né, não está falando de que casamento misto, mas está falando que quando tem os dois, nenhum homem nem a mulher vem para a igreja, e a mulher vem antes, né, se ela, pelo modo de ser dela, pelo modo de agir, pela mudança que o marido vai ver nela, ela tem uma grande chance, né, de Deus fazer a obra e trazer o marido também para casa. Eu estava ouvindo uma pregação que uma mulher, ela chegava na igreja e o pastor falava para ela, eu sei que é na África, mas eu não me recordo do país. Ela chegava, o pastor perguntava, tá tudo bem? Ela falou, não, meu marido bateu de novo em mim, bateu nas crianças e chegou bêbado. E isso foi acontecendo, né? Que o marido batia nela e batia nas crianças. E chegou um dia, o pastor falou para ela, foi uma orientação que Deus deu para esse pastor. O pastor falou para ela, quando ele chegar bêbado, né? Que lá eles têm o hábito de lavar os pés, né? Coloca uma bacia de água quente e lava o pé do seu marido. Daí ela falou, eu não. A minha vontade, se for para mim dar uma facada nele, eu dou, mas para lavar o pé dele, não. O pastor falou, não é assim que funciona nos caminhos do Senhor. E com muito custo, irmãos, o pastor convenceu essa esposa a fazer isso. E um dia o marido chegou bêbado, ela falou, senta aí, eu vou lavar seu pé. Lavou lá, o marido estava tão bêbado que dormiu. Mas teve um dia, irmãos, que o marido chegou menos bêbado. E ela fez isso e ele estranhou, falou, por que você está fazendo isso? A gente sempre briga quando eu chego. Ela falou, não, é que o pastor mandou que eu fizesse isso. Aí ele falou, quero conhecer esse pastor. Aí despertou a curiosidade no marido dela, e o marido dela foi, né? Foi para a igreja, e ali Cristo fez a obra na vida do marido dela. E essa família, irmãos, isso é um fato real, tem livros narrando esse fato. Depois eu até vou procurar lembrar o nome do livro, que eu esqueci, para passar para os irmãos. Essa família foi a base de um grande avivamento bíblico que Deus fez, né, naquela região. Os filhos desse casal, que outrora apanhava do pai, foram, né, utilizados por Deus como coluna para que gerasse aquele avivamento em toda aquela região. Então veja, irmãos, que para Deus, né, não tem impossível. Deus dá jeito onde não tem jeito. Mas para isso, irmãos, aquele que chega na presença do Senhor tem que se comportar de forma diferente. É igual aqui, todos nós estamos na presença do Senhor. Aí na casa de Deus é respeito, é carinho com a esposa com o marido. Aí chega na casa, o marido bate na esposa, a esposa ofende o marido. Aquelas crianças que ali estão, né, ou as pessoas que estão no entorno, como que vão crescer? Pensa o nó que vai dar na cabeça daquela criança, que fala na casa de Deus, na igreja, meu pai e minha mãe é uma bênção. Quando chega na casa é briga, é ofensa. Então, irmãos, esse não é o caminho. É por isso que tem muitos casamentos cristãos se acabando. Porque as pessoas estão deixando as diferenças ser maior do que a presença de Deus no lar. E nós não podemos, irmãos, ir por esse caminho. Nós temos que colocar Deus no nosso lar. Nós temos sim que vir na igreja, buscar, né, o revestimento com o Espírito Santo, porque quanto mais unção nós tivermos na nossa vida, mais nós vamos, né, respeitar o homem, respeitar a mulher o homem, mas nós temos que levar Cristo, irmãos, para dentro do nosso lar. Cristo tem que ser o cabeça do lar cristão. Então nós temos que levar, né, Cristo para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para que nós possamos ter respeito.
Porque senão, irmãos, não adianta apenas vir e casar na igreja. Eu com a minha esposa, infelizmente, nós fomos num casamento, né, de um casal de amigo, e lá deram aquela suculenta, né, aquela plantinha aqui, como presente, né, recordação do casamento. Nós trouxemos uma plantinha para casa, a plantinha durou muito mais que o casamento, irmãos. Então veja, irmãos, o que deu errado? Se foram duas pessoas que se amavam, que se respeitavam, que resolveram casar, ter uma vida juntos, e depois não deu certo. Foi a falta de Cristo, irmãos. Foi a falta de Cristo. Então, irmãos, o homem, né, ou a mulher tem que saber fatores que destroem o casamento. O primeiro deles, né, é o ciúmes. O ciúmes, ele é um câncer para o amor. Ele destrói o amor. Porque quando está, né, na fase de conquista, o homem respeita a mulher respeita o homem, depois casa, a mulher não quer que o homem faça mais nada, começa a desconfiar de tudo, o marido também não quer que a mulher faça nada, a mulher às vezes tem sonhos de cursar uma faculdade, de ter uma profissão, não vai mais fazer. Irmãos, isso daí está destruindo o sonho de uma pessoa. Como que uma pessoa vai ficar feliz ao lado de alguém que está destruindo os sonhos dela? Independente se seja o homem ou a mulher, tem que apoiar um ou outro. Porque se você casou, é que você confia. Porque se não confiar, não era nem para ter casado. Então, irmãos, tanto o homem quanto a mulher que tem um ciúme doentio, tem que consagrar ao Senhor. Tem que buscar ajuda, conversar com o pastor. Se for o caso, uma orientação psicológica cristã, tem que buscar ajuda, porque isso, irmãos, os ciúmes, você está acusando uma pessoa do que ela não fez. Como que uma pessoa vai se defender daquilo que ela não fez, daquilo que está na nossa cabeça? Não tem como. Então o câncer do relacionamento é o ciúmes. O ciúmes ele vai minando, vai destruindo lares, vai destruindo o amor, e chega uma hora que um não suporta mais olhar para o outro. Então o casamento tem que ter cumplicidade, tem que ter respeito, né? Hoje em dia a gente vê que tem casal que ele tem a senha do celular dele e ela tem a senha do celular dela. Isso está errado, irmãos. Lógico que vai ter senha no celular, mas um tem que saber a senha do outro, que é ver o celular, veja, está aí. Tem que ter respeito, tem que ter companheirismo, tem que ter segurança. Senão como que você vai construir uma vida do lado de uma pessoa que você não pode mexer no celular dela? Por que não pode? Se não pode, ali tem alguma coisa que você não pode ver, senão você poderia. É privacidade. A palavra fala, uma só carne. Então não tem que ter privacidade, não tem que ter segredo entre o homem e uma mulher. Tem que ter sim companheirismo. O que um for fazer, procurar incluir o outro. Procurar respeitar, procurar ceder. Saber ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Às vezes o nosso maior acerto é quando a pessoa fala algo, né, e a gente não quer ouvir, porque todos nós temos o dia, né, que a gente está um pouco mais estressado, é ficar quieto. Ouviu, não gostou, fica quieto. Porque se você ouve, não gostou, né? A gente fala o que quer, ouve o que não quer. Aí começa. Aquilo vai virar uma bola de neve, irmãos. E o inimigo é que vai dar a risada daquilo. É o inimigo que vai começar a agir naquele relacionamento. Então fica quieto, ora, consagra o Senhor, outro dia conversa, resolve, coloque a Deus em primeiro lugar. Então esse, irmãos, é o que nós temos que levar da palavra de hoje. Tem marido que grita com a esposa na frente dos outros. Isso, irmãos, é em primeiro lugar falta de educação. Isso aí tem que ter educação. Mas ele grita com a esposa dele perto de outra pessoa. A esposa grita com o marido na frente de outra pessoa. Aí pensa o constrangimento, a minha esposa gritar comigo na frente de outras pessoas. Pensa o constrangimento dela, eu gritar com ela perto de outras pessoas. Não é para acontecer, irmãos. Se acontecer, tem que acertar. Nós temos que procurar ajuda. E a ajuda nossa é o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se nós estamos, né, fazendo algo que está desagradando o nosso cônjuge, vamos orar junto, ora lá, coloca os 2 casal lá de joelho, ora, consagra ao Senhor. É Cristo que vai entrar com providência, irmãos. É Cristo que vai transformar esse relacionamento num relacionamento melhor, de mais qualidade, de mais respeito. Então, irmãos, relacionamento, né, para o cristão não é descartável. Como a gente está vendo aí fora, é casamento atrás de casamento, como se fosse estação, vai trocando de marido, vai trocando de mulher, e aquilo vai só ficando mágoas e mágoas e mágoas. E muitas vezes quem paga o grande preço são os filhos, são as crianças. Então, irmãos, para o ímpio, né, não é para acontecer, mas até que
é aceitável, porque eles não conhecem a palavra do Senhor. Mas para o cristão, irmãos, do jeito que está acontecendo, está errado, irmãos. Aqui não tem porta larga, aqui é porta estreita. Aqui, independente de ser homem, ser mulher, nós vamos passar pela porta estreita. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. É por isso que quando o casal decide, né, que vai casar, tem que o pai, a mãe orientar. O pastor tem que orientar, os irmãos da igreja têm que orientar. Tem que saber quais são, né, os desafios. Porque o que causa também muita briga e separação, fora os ciúmes, né, fora as ofensas, falta de respeito, é endividamento, irmãos, coisa financeira. Se o marido e a mulher é uma só carne, quando o marido quer comprar algo para ele ou para casa, ou a mulher quer comprar algo para ela ou para casa, tem que haver um diálogo antes, porque às vezes vocês estão em paz, aí o marido decide comprar um carro, ele começa a ter que fazer hora extra para pagar aquele carro, a mulher reclama, você não está ficando aqui, não está me ajudando nos afazeres da casa, não está ficando com as crianças, não está me dando atenção, e o marido fala, eu tenho que pagar o carro, mas quem mandou você comprar? Aí o marido já despeja também, e já começa as diferenças. Então, irmãos, a gente, né, não é, no caso, na vida do trabalhador brasileiro, não é assim, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, quero trocar de casa, aí um fala para o outro, nossa amor, estava com o dinheiro sobrando, não sabia o que fazer, vamos lá comprar. Não, a gente sabe que os nossos projetos, né, primeiro viram um sonho, depois uma realidade, e muitas vezes esse projeto a gente paga por meses, por anos, se for casa, até décadas pagando. Então a gente tem que saber fazer um planejamento familiar do que a gente pode ou não gastar. Se não dá para fazer esse ano, vamos programar para o ano que vem, dá certo? Agora, irmãos, se fez, né, assumiu aquela dívida e o orçamento apertou, o homem tem que saber que a mulher, se trabalha numa empresa, vai ter que fazer uma hora extra. A esposa tem que saber que o marido, se apertar, vai ter que fazer uma hora extra, arrumar um outro emprego, e daí tem que ter cumplicidade, saber que aquele sacrifício que um está fazendo é em prol, né, daquele bem que o casal comprou, que o casal adquiriu, que foi um investimento. Então tem que ter cumplicidade. Por isso, irmãos, que tem que ter diálogo. Outro fator que separa muito o casal é a falta de diálogo. O marido faz as coisas dele, a esposa não participa, a esposa faz as coisas dela, o marido não participa. Está errado, irmãos. Tem que ter diálogo. Tem que ter conversa, né? Então esses são os fatores que dá errado, mas o principal fator, irmãos, é a falta de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos que ter Cristo na nossa vida, mas Cristo deu uma sabedoria para o homem e para a mulher, use-a, consagre o Senhor, ore, procure ajuda, né? Se tem algo que está tendo dificuldade, e as coisas que fazem dar certo, irmãos, em primeiro lugar é Cristo. Segundo lugar, aí é o diálogo, é a cumplicidade, é o apoio. É muito importante o marido for fazer algo, a esposa apoiar. A esposa for fazer algo, o marido está lá junto, apoiando. Então, irmãos, nós temos que saber que um tem que apoiar o outro. Porque senão, né, vai acontecer o que está acontecendo aí nas igrejas. Casa-se num dia, separa-se no outro. Quem fica feliz com o divórcio, irmão, é Satanás. Isso aí é verdade. Deus não se agrada do divórcio, Deus não se agrada da separação. O que Deus une, o homem não é para separar. Só que tem um preço a ser pago, irmãos. E o relacionamento é algo maravilhoso, o casamento é algo de Deus, foi Deus que instituiu o casamento. Então, se a gente se respeitar, né, o casal se respeitar, procurar um ajudar o outro, o amor é algo vivo, é como se fosse uma planta. Se você cuida, né, você coloca o adubo lá, você rega, aquela planta vai crescer cada vez mais e mais bonito. Então, irmãos, o casal cristão, ele tem que ser exemplo aí fora, porque você tendo um casamento abençoado, as pessoas que estão aí fora, que muitas vezes estão passando uma luta e não quer separar, vai usar o seu relacionamento como espelho. Então, você tem que ser exemplo. Então, aqui o 22 diz, esposa, cada um de vocês sujeite seu próprio marido, como que? Ao Senhor. Aí o 23 diz, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, irmãos, aqui fala que o cabeça é o marido da casa. Então, hoje em dia, né, tem o feminismo e tem o machismo, nenhum dos dois é de Deus. Aqui Deus é um Deus ordeiro, então o marido ele é o cabeça da casa, então tem que ser,
E isso, irmãos, hoje em dia, né, as mulheres nem reclamam tanto do marido ser o cabeça da casa. O que hoje mais eu vejo reclamação é que o marido ele não assume esse papel. Então o marido tem que assumir esse papel. E esse papel não é na base do grito, da truculência, é no respeito, é na maneira como você se comporta que você vai assumir esse papel de liderança na casa. Aí o 24 vai dizer: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa está sujeita em tudo ao seu próprio marido. Isso é a palavra que está dizendo, irmãos. E sujeitar aqui, irmãos, não é, né, sujeitar é obedecer o marido manda, a mulher obedece. Sujeitar é aquilo que o marido está fazendo, que está de acordo com a palavra, a mulher está sujeita. Porque quem escreveu essa carta aqui foi Paulo. Paulo, ele fala, né, Pedro fala no capítulo 2 de 1 Pedro, que a gente tem que sujeitar o que? As autoridades. Paulo não foi lá e não processou, né, se fosse no dia de hoje, as autoridades que mandaram chicotear ele e não podia porque ele era romano. Ele falou. Então ele foi né, subversivo às autoridades, ele não se sujeitou à autoridade? Não. O que sai da legalidade, irmãos, ninguém tem que se sujeitar. Nem o cristão, ele tem que se sujeitar às autoridades, desde que as autoridades estejam agindo de maneira lícita. E aqui também é o marido. Se o marido estiver agindo de acordo com a palavra, a mulher é sujeita. Se o marido saiu da palavra, ela não tem que se sujeitar a ele. Como Paulo não se sujeitou à lei, a sanção que foi imposta a ele, porque ele era romano e não podia ter sido chicoteado sem ter tido um julgamento. E fizeram com ele, ele foi lá cobrar os direitos dele, e estava certo. Então, irmãos, é dentro da palavra do Senhor. Aí, irmãos, veja que aqui Paulo usou do 22 ao 23 ao 24 para falar da parte da mulher, e vai usar aqui do 25 ao 33 para falar do homem. Isso, irmãos, não quer dizer que, né, aqui Paulo está cobrando mais dos homens, porque na 1 Pedro aqui, no capítulo 3, são 7 versículos falando do relacionamento, e Pedro gasta 6 falando para a mulher e 1 falando para o homem. Então é de acordo com o que a igreja precisa ouvir que Deus fala. Não é que tem desigualdade entre o homem e a mulher. Aí vai dizer aqui, irmãos: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então veja, irmãos, que o papel do homem aqui não é mais fácil que o da mulher. Então nós, né, homens, temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então a gente vê, infelizmente, até em meio evangélico, o marido desrespeita a esposa, bate na esposa, ofende a esposa. Esse marido, irmãos, está fora da palavra de Deus. Não adianta vir na igreja, né, e querer, né, pagar de bom samaritano. Você tem que ser bom samaritano na igreja, mas no seu lar principalmente, que é da onde vão vir as suas bênçãos. Se você tratar bem a sua esposa, os seus filhos, o seu lar vai ser um lar de respeito. Os seus filhos vão olhar para você e ter admiração, ter respeito por você. Se você na igreja de um jeito, na sua casa do outro, os seus filhos vão olhar para você e não vão te respeitar. Pode te obedecer pela autoridade que você exerce no lar, mas não vai ter respeito por você. E nós não temos que, né, se impor pela força, pela truculência. Nós temos que ser respeitados pela nossa atitude, pela nossa obediência a Cristo. É isso que o homem tem que ser. Aí o 26 vai dizer: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra. Então, irmãos, quem, né, purifica um relacionamento é a palavra de Deus. O homem tem que pautar o seu relacionamento na palavra do Senhor. O homem, ele tem que ser obediente à palavra do Senhor, e a mulher também. Nós temos que ser obediente à palavra, porque se a gente cumprir o que a palavra está mandando para a gente fazer em matéria de relacionamento, você pode ter certeza que não vai ter luta que vai destruir esse casamento. Muito pelo contrário, as lutas vão vir, o casal vai ser abençoado e o nome de Deus aqui vai ser glorificado. Então, irmão, todos nós temos que refletir nisso. Por mais que nós estejamos bem no nosso relacionamento, pode ficar melhor ainda, para a honra e glória de Deus. Então nós temos, irmãos, que cuidar daquilo que Deus preparou. Temos que cuidar do nosso casamento. Nós não podemos deixar o casamento cair na rotina, porque tem pessoas, irmãos, aí cabe tanto para o homem quanto para a mulher, que para conquistar, né, o amor, o homem da mulher e da mulher do homem, move montanhas.
depois que casa, não cuida mais, como se fosse algo natural, larga ali. E não, irmãos, relacionamento é algo vivo e requer cuidado contínuo. Então nós temos que cuidar do nosso relacionamento, porque a esposa que Deus me deu é um presente do Senhor, assim como eu tenho que ser um presente do Senhor para minha esposa. E isso, irmãos, é na base do diálogo, é na base do respeito mútuo e principalmente tendo a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 27 vai dizer: para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então é isso que Deus está mandando, irmãos. Não pode ter mancha, não pode ter ruga, e para isso eu tenho que saber o que eu faço. A minha esposa tem que saber o que ela faz, porque não adianta eu ir lá, fazer algo que desagrada a ela, ela fazer algo que me desagrada, e depois pedir perdão. Se acontecer, irmãos, nós temos que pedir perdão e temos que perdoar, né, de fazer algo, mas tem que ser algo que aconteceu sem a gente ter intenção, algo que você fez no impulso, que você não pensou, não ser algo premeditado. Eu vou lá, penso, vou lá, faço, e depois peço perdão e está tudo certo. Não é assim, irmãos. Nós temos que usar, né, se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós temos que saber que isso custou muito caro, custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que saber que isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Não compete a nós o erro que o ímpio faz aí fora. O cristão tem que ser exemplo. O cristão tem que saber que tem coisas que não condiz mais com a nossa realidade. Então nós temos que pensar antes de fazer. Não é fazer, ofender, maltratar e depois ir lá, perdão. O perdão é um ato divino. Se acontecer algo que desagradou, tem que se perdoar. Mas tudo nós temos que fazer para evitar, né, de manchar, evitar de criar uma ruga ali, porque depois que cria, irmãos, para criar é no estalar de dedos. Para consertar depois, dá muito trabalho. Aí o 28, irmãos, vai dizer: assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, irmão, você não vê, se você passar aí fora e ver alguém com uma faca se batendo, você vai chamar a polícia, vai chamar um resgate, porque essa pessoa está louca. Então, toda vez que o marido agride ou ofende a esposa, ele está como se ele estivesse louco, se agredindo a si mesmo, porque é um só corpo. Então, nós temos que ter prudência. Aqui, né, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com o quê? Discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Então, irmãos, se a gente quer que a nossa oração seja aceita, em primeiro lugar, temos que amar e respeitar as nossas esposas. Aí o 29 vai dizer: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele. Não é verdade? A gente não almoça, não toma café todo dia, não janta, porque a gente está cuidando do nosso corpo, como também Cristo faz com a igreja. Aí o 30 vai dizer: porque somos membros de um só corpo. O 31, eis, porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então veja, irmãos, quando tem casamento, tem que ter, né, o rompimento do cordão umbilical, tanto do homem quanto da mulher. Tem casamento que o marido, né, acontece um pequeno desentendimento, a mulher corre contar para os pais, e ocorre o vice-versa também, ocorre um desentendimento, o marido corre contar para os seus pais. Irmãos, casou, a família é você e sua esposa, é você e seu marido. Pai e mãe pode prestar um apoio, mas eles não vão ficar de babá de relacionamento. Muito pelo contrário, pai e mãe que se mete muito na vida do casal acaba atrapalhando. Então aqui a palavra fala, né? O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá a uma mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Então, a partir do momento, irmão, que os dois casam, tiver dúvida, precisar do conselho, claro que vai se aconselhar com o pai, com a mãe, né, com o pastor, com os líderes da igreja, né, mas tem que saber que vocês dois têm que ser independentes, né, isso serve mais para os casais jovens, né, tem que andar com as próprias pernas, tem que ter responsabilidade, assumir responsabilidade, porque assumindo a responsabilidade é para o crescimento do casal. E aqui também, irmãos, fica para quem tem filho adulto já, não ficar se intrometendo no relacionamento dos seus filhos. Se for para você ir lá e levar uma palavra de conforto, né, de união, amém. Se for para você ir lá e aumentar a discórdia que já está ali, fique quieto, não fale nada, coloque em oração, porque se começar a ter muita interferência de fora, vai acontecer que o casal vai se separar, e depois ainda é capaz do filho, né, falar para os pais, mas também vocês ficavam se intrometendo no meu relacionamento. Então a gente tem que ter sabedoria, né, como casal, a gente não tem que ficar levando problema para os nossos pais, porque foi nós, né, cada um aqui que decidiu casar, então tem que saber administrar os seus problemas, e como os pais também não ficar se intrometendo, né, no relacionamento dos filhos. Aí o 32 vai dizer, grande é esse mistério, mas eu refiro, né, a Cristo e a igreja. E o 33, irmãos, vai dizer, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então veja, irmãos, que se a gente pegar aqui, né, tem outros, né, livros que Paulo fala, Coríntios, tem 1 Pedro também, capítulo 3, que fala do lar cristão, e tem outros textos na Bíblia que fala do lar cristão, né, que desde Gênesis, Deus instituiu o casamento como uma instituição divina. Hoje em dia a gente faz o casamento no civil, mas o casamento em primeiro lugar é uma instituição divina, para que a família seja cada vez mais abençoada, né, a gente possa cumprir a nossa missão aqui na terra, né, de povoar o mundo, até que Cristo venha. Então, irmãos, você, né, aqui, né, nós que somos casados, vamos, né, ter respeito mútuo, pegar essa palavra aqui, não ficar apenas, né, decorar a parte que interessa para a gente, e esquecer a parte do nosso dever. Qualquer, né, situação, né, emprego, qualquer coisa que país sério, primeiro vem o quê? O dever, depois vem o direito. Então que nós saibamos cumprir com o nosso dever, o homem com o dever do homem, assumindo a responsabilidade, né, sendo o cabeça do relacionamento, e a mulher também, né, assumindo as suas responsabilidades, de apoiar o marido de apoiar a esposa, de ter diálogo, de saber conversar, principalmente as coisas que forem envolver dinheiro, forem envolver planejamento a médio e longo prazo, e colocando, irmãos, em primeiro lugar Cristo como centro do relacionamento, porque enquanto eu tiver Cristo como centro do meu relacionamento, eu vou fazer o que é direito. Enquanto a minha esposa colocar Cristo como centro do relacionamento, ela vai fazer o que é direita. E se ambos colocarem Cristo, esse casamento vai ser sempre um casamento abençoado, irmãos. Lutas vão vir, isso é uma certeza que a gente tem. Não interessa que você esteja passando uma parte no seu relacionamento, né, só de bênção, mas vai vir a luta. Mas a luta, irmão, na vida do cristão, ela é sinônimo de vitória. A luta é sinônimo de vitória, então vai vir a luta, vocês vão vencer, vão ser abençoados, e o nome de Deus vai ser glorificado. O que não pode acontecer, irmãos, é o que está acontecendo, infelizmente, na igreja cristã. Por isso que é importante, irmãos, o pastor sempre fala que é uma verdade, um ensinamento, porque para batizar, para tudo tem que ter ensino, para se batizar, para fazer a obra do Senhor, né, para tudo tem que ter ensino. Exemplo médico, ele não vai lá e vai fazer uma cirurgia numa pessoa quando começa a faculdade. Primeiro ele termina a faculdade, passa por estágio, depois ele vai fazer a cirurgia, porque ele tem que ter o quê? Um ensino, um aprendizado primeiro. Assim é na nossa vida e na presença do Senhor, irmãos. Nós temos que buscar ensinamento. Não adianta, irmãos, ter culto que fica gritando, dando glória a Deus, e a gente entra e não aprendeu nada. Todos os cultos têm que ser avivados, o nome de Deus tem que ser glorificado. Nós somos uma igreja pentecostal, então nós temos o avivamento dentro de nós, mas também tem que ter, irmão, conteúdo na mensagem.
Nós temos que saber o que nós estamos ouvindo e nós temos que assimilar ao que Deus está falando conosco. Porque cada dia a gente aprende um pouco na igreja, se a gente prestar atenção. Se a gente não prestar atenção, a gente vem no culto, bate palma, dá glória a Deus e sai e não aprendeu nada. Então, irmãos, a palavra de hoje está falando algo muito sério, que está acontecendo nas igrejas. Separação de cristão, irmãos. Separação do ímpio é aceitável porque eles não conhecem a palavra do Senhor. Agora, a separação de cristão, irmãos, é inaceitável. Se aconteceu, é porque em algum momento, ou uma das partes deixou de colocar Cristo como prioridade, ou ambas as partes deixaram de colocar Cristo como prioridade. E nós temos que ser obediente a Cristo e usar essa mente maravilhosa que Deus nos deu. Como foi dito, o casamento, a união, é algo vivo. A gente tem que cuidar, requer cuidado. É como uma planta que nasce. Se você não cuidar, daqui a pouco vem o capim, engole tudo, aquela planta murcha e morre. Se você cuidar, for lá carpir, regar, colocar adubo, cuidar, quanto mais você cuidar, mais aquela planta vai crescer, né, uma planta bonita, e mais frutos vai gerar, irmãos. Então vale muito a pena, irmãos. O nosso relacionamento é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. E para continuar dando certo, irmãos, vamos colocar Cristo em primeiro lugar. E buscar também um apoiar o outro, é muito importante isso. O diálogo, o apoio, a confiança, o respeito é fundamental, irmãos. Então vamos colocar esses pilares no nosso casamento, para que a gente continue, irmãos, nosso casamento por toda, né, até que Deus permita, recolha um ou outra, ou que Cristo volte, mas que seja sempre um casamento abençoado, irmãos, um casamento feliz, e que Cristo se faça sempre presente nessa união. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.